Avistamentos de OVNIs pela Força Aérea Mexicana. Uma base secreta na Lua? Vamos continuar a descobrir mais. Temos os OVNIs avistados pela Força Aérea Mexicana. Ver um único OVNI já seria o suficiente para arrepiar qualquer testemunha ocular, mas imagine ver 11 ao mesmo tempo. Qualquer pessoa ficaria paralisada de medo. Isso foi exatamente o que aconteceu com um piloto de caça mexicano em 2004. Em 5 de março de 2004, a Força Aérea Mexicana estava realizando operações rotineiras de vigilância contra o tráfico de drogas no estado de Chiapas, localizado no sudeste do México, quando um piloto se deparou com não um, mas 11 OVNIs brilhantes. Esse encontro aconteceu a uma altitude impressionante de 11.500 pés. Os 11 objetos surgiram do nada e cercaram o jato militar, colocando o piloto em estado de pânico extremo, pois ele acreditava estar sob ataque. Felizmente, nada ocorreu, e a situação não escalou. A Força Aérea Mexicana enviou mais caças para apoiar o piloto, o que resultou em uma perseguição aérea. No entanto, os OVNIs eram tão rápidos que os caças perderam o rastro deles, e os objetos nunca mais foram vistos. O piloto chegou a afirmar que os OVNIs sabiam que estavam sendo perseguidos. Mas por que 11 OVNIs cercariam um jato militar de forma tão hostil? Isso nunca havia sido documentado antes, ou talvez haja mais nessa história do que se sabe. OVNIs esféricos observados pela Marinha dos Estados Unidos. Diego, este foi um dos primeiros registros de OVNIs se aproximando tanto de um navio da Marinha dos Estados Unidos. O vídeo foi lançado pelo cineasta e pesquisador de OVNIs, Jeremy Corbell. Esse incidente ocorreu na costa de San Diego, em julho de 2019, quando o UAPs, fenômenos aéreos não identificados, se aproximaram de vários navios de guerra da Marinha por horas, demonstrando uma aparente falta de temor em relação às Forças Armadas dos Estados Unidos. Jeremy Corbell afirmou que eventos semelhantes foram relatados por 8 outros navios da Marinha na mesma área, durante um período de 3 dias. Um desses navios, o USS Omaha, registrou a presença de até 14 OVNIs ao mesmo tempo durante 2 horas na noite de 15 de julho de 2019. A tripulação detectou esses objetos desconhecidos usando diversos sensores, que revelaram que os OVNIs estavam cercando o navio. Um dos objetos, uma esfera luminosa com cerca de 6 pés de diâmetro, foi observada por um sensor térmico enquanto voava ao longo do Omaha, antes de desaparecer misteriosamente no oceano. Testemunhas militares acreditam que essa pode ter sido uma ação coordenada, talvez uma demonstração de poder dos alienígenas ou simples missões de reconhecimento para monitorar as atividades militares dos Estados Unidos. O fato de OVNIs e supostos alienígenas estarem se tornando visíveis para exércitos ao redor do mundo levanta questões: estariam eles se preparando para uma guerra global ou simplesmente verificando nossa tecnologia militar para avaliar se representamos alguma ameaça? Avistamentos de OVNIs por pilotos em 2015. Este incidente envolvendo pilotos americanos ocorreu em 2015, perto da costa leste dos Estados Unidos, e foi tornado público como mais uma prova de encontros com OVNIs. Na ocasião, os pilotos se depararam com um disco voador movendo-se a uma velocidade impressionante. O que mais os deixou perplexos foi a forma como o objeto se inclinava de um lado para o outro, manobrando no ar enquanto viajava em altíssimas velocidades. O piloto também observou que o UAP estava se movendo contra o vento, que naquele dia tinha uma velocidade de cerca de 120 nós, aproximadamente 138 milhas por hora. Para um objeto se mover tão rapidamente, desafiando a força do vento, ele precisaria de uma potência imensa. Até o momento, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ainda não conseguiu determinar o que exatamente era esse UAP. Piloto da Marinha avista OVNI na Califórnia. Os pilotos da Marinha dos Estados Unidos que operam a partir da Califórnia costumam realizar voos de rotina sobre os estados para operações navais. No entanto, em 2004, durante uma dessas operações de vigilância aérea, um piloto capturou algo muito incomum em seu radar enquanto voava na costa da Califórnia. Inicialmente, ele pensou que era um erro no radar, mas logo percebeu que se tratava de uma aeronave real pairando à sua frente. O objeto era oval e permaneceu flutuando no mesmo local por um período de tempo. O piloto,
que registrou as imagens, afirmou que a nave não estava se comportando de acordo com as leis da física conhecidas. Após notar a presença desse objeto incomum, o piloto reportou o incidente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse vídeo permaneceu classificado por quase 16 anos, até que, em abril de 2020, o Pentágono decidiu torná-lo público. Além disso, outros 2 vídeos de encontros com o APS, que também estavam classificados, foram liberados ao público no mesmo ano, atraindo grande atenção mundial. Último avistamento de OVNI classificado. Militares dos Estados Unidos, um UAP capturado por pilotos da Marinha sobre o oceano. A localização exata desse avistamento classificado nunca foi divulgada, mas, assim como nos 2 vídeos anteriores, o Pentágono também tornou esse incidente público em abril de 2020. Esse avistamento aconteceu poucos meses após o famoso disco voador inclinado ter sido registrado na costa leste dos Estados Unidos. No vídeo, vê-se o que parece ser uma esfera metálica movendo-se rapidamente em linha reta sobre a superfície do oceano. Esse objeto tem uma semelhança marcante com outra esfera metálica vista no Oriente Médio em 2022, que conseguiu escapar dos sensores de um drone militar. No entanto, desta vez, os habilidosos pilotos da Marinha dos Estados Unidos conseguiram fixar a esfera metálica em seus radares. O Pentágono liberou os 3 vídeos mencionados com uma declaração oficial, afirmando que a divulgação foi feita para esclarecer equívocos do público sobre a autenticidade das filmagens. Apesar de os fenômenos aéreos registrados continuarem sendo caracterizados como não identificados, até hoje não há evidências físicas concretas que confirmem a natureza dos objetos avistados. Entusiastas de OVNIs e caçadores de alienígenas esperam que 2024 seja finalmente o ano em que a humanidade terá uma prova inegável da existência de naves alienígenas. Com o aumento nos avistamentos de OVNIs perto de instalações militares, aviões de caça e até destroyers da Marinha, surgem questões: seriam meros extraterrestres nos observando, ou estão realizando manobras estratégicas que indicam possíveis conflitos futuros? Embora a prova física continue evasiva, pesquisadores e entusiastas permanecem otimistas de que 2024 trará revelações decisivas. Compartilhe suas opiniões e não se esqueça de se inscrever para as últimas revelações sobre exploração espacial. Ative o ícone do sino para ficar sempre atualizado, e vamos continuar explorando juntos.